Bom, vamos começar, diretamente da nossa redação aqui da Rede Super, com a nossa repórter Risa. Ela tem uma pergunta sobre medo. Vamos lá. Olá, Cássio. Boa tarde. Muitos dizem que o medo tem sua faceta positiva. Qual seria ela? Vamos transferir aqui para os nossos queridos pastores. Pastor Ronilson, começar o bate-papo com o senhor, depois o pastor Wesley entra na conversa aí. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem o seguinte: o medo não é necessariamente negativo, não é? O medo pode também ter um lado positivo. É verdade? Sim, o medo ele é considerado um instrumento, de defesa. A pessoa que tem a ausência do medo, ela está desprovida de segurança. Então, o medo ele faz com que você se autopreserve. Medo de atravessar uma rua, se olhar para os lados, vai ser atropelado. Então, esse medo é um medo que é natural em nós para preservação. Agora, não é sinal de fraqueza? Não. A fraqueza é quando o medo ele excede, ele vem dominar você. Quando ele está acima das suas emoções, ele vai dominar você, aí você já não vai atravessar a rua porque aquele carro está vindo lá e eu não atravesso a rua sozinho. Aí eu posso passar mal e cair. Então, aí vem uma ansiedade, uma antecipação daquele medo, que vira igual fobia, vira a fobia e a pessoa então fica totalmente paralisada. Então, o medo não pode paralisar. Ele é um protetor, ele te ajuda. Mas tem muitas linhas evangélicas, pastor Wesley, que falam assim, que quem é crente é super crente, é vitorioso. Pega que Paulo fala que somos mais vencedores e aí fala, não, se você está sentindo medo é porque você não está cheio do Espírito Santo, não. Eu tenho dificuldade nessa interpretação, viu? Eu creio que... Boa tarde, Que Deus possa nos abençoar nessa tarde, é uma tarde maravilhosa. Nós temos certeza que a graça de Deus está chegando em cada coração, em cada mente, e em primeira instância, sem sombra de dúvidas, em nossos corações. Mas eu sempre gosto de dizer que o medo, ele é igual ao sódio, ele é igual ao sal, não é isso? Você precisa de ter uma pitadinha de sal na comida, não é isso? Aquela comida de hospital, as pessoas não gostam muito, precisa de um pouquinho de sal na comida. Agora, você não pode colocar 1 quilo de sal na comida, Senão só boi, para se alimentar com essa alimentação. Então, a mesma coisa é o medo. O medo, ele é um dispositivo de preservação da vida. É como num prédio, Você tem algum sinal de fumaça, tem um detector, toca o alarme. Muitas vezes não é um incêndio grandioso, Mas você tem aquele alerta para você tomar as precauções. Assim também é o medo na vida do ser humano. Então é um ingrediente tremendamente necessário quando está no ponto certo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir alguns depoimentos de pessoas que têm medo eu queria que vocês comentassem, até ajudassem essas pessoas. São medos os mais distintos. Vamos ao primeiro depoimento, gravado esses dias, de uma pessoa que tem medo. Vamos lá. Olá, boa tarde. Meu nome é André, moro aqui no bairro Rio Branco. Me perguntaram a respeito de medo. Eu nunca fui uma pessoa de ter muito medo, não. Mas o único medo que sempre me assolou foi o medo que eu tinha de perder a minha mãe. A gente sempre teve uma ligação muito forte e há 6 anos atrás ela veio a falecer. A ponto de que quando eu pensava nisso, só de pensar me fazia muito mal, eu sempre chorava muito. Se eu sonhasse com isso, eu chorava muito. Mas infelizmente há 6 anos atrás isso veio acontecer. Ela faleceu de um acidente grave que teve aqui próximo à nossa casa. E ela veio ser atropelada e o carro passou por cima dela por 2 vezes. E assim, quando isso veio chegar até mim, eu não achei que a situação estava tão grave, Quando eu cheguei lá, e ela ainda conversou comigo, e eu tive ainda um tempo, Deus deu pra gente um tempo para poder se despedir dela e para acostumar com a ideia, porque a ligação da gente era muito forte. E através desse medo que eu tive, depois disso eu não tive mais... Ela sempre falava pra mim, olha, tira sua carteira. Não, mas eu vou tirar e tudo. Mas só que esse medo tem me travado, porque depois que aconteceu isso com ela, eu não consigo pegar o livro para estudar, não consigo fazer aulas, porque isso me travou totalmente. E assim, não sei se esse medo vai passar ou se vai continuar. Espero que passe. Obrigada.
passe mesmo, porque, poxa, que lamentável. Ela citou 2 medos, né? Vamos pegar um por vez. O segundo, inclusive, o pastor Lenilson é especialista nessa área de medo, né? Porque ela associou a morte da mãe depois a um medo de direção, né? Depois o senhor fala, porque ele é especialista nisso. Mas vamos falar do primeiro medo, medo de perder a mãe, medo que a mãe morresse. Todos aqueles que têm parentes próximos, sejam pais, sejam filhos, podem ter esse medo. E se meu filho morrer? Tem muito pai, tem muita mãe, sobretudo os pais de primeira viagem, que fica com medo do bebê morrer, fica lá vendo se ele está respirando, coloca algodão, já viu isso? Coloca espelho para ver se está saindo algum. Isso, coloca espelho. Isso embora seja comum, não é muito razoável, né? Porque o medo, ele está, igual ela falou, né? Ela já tinha medo antes de falar do segundo ponto, que é o medo de dirigir, que a mãe falou, olha, tira a carteira, tal. Mas o medo dela já havia sido instalado antes. E aí a gente volta um pouquinho lá na estrutura da pessoa, né? O que ela criou. Tem uma palavrinha em inglês chamada mindset. Mindset, que eu sou penelista também, programação neurolinguística, que a gente usa muito dentro da configuração do que a mente recebeu, né? É o que a mente tem como igual o computador, os softwares, os arquivos que a mente tem. Então, esse software que nós recebemos desde criança, ela vai acumulando coisas. Então, tem mindset que ela é muito limitada. A pessoa... Mas essa questão, por exemplo, aí, medo da mãe morrer, às vezes isso é um gatilho que é disparado ou é munição que é colocada na infância. Talvez alguém falando assim, se não fizer isso, sua mãe vai morrer. Mas é o apego, né? É o apego porque talvez ela era uma pessoa mais apegada à mãe do que o pai, e ela teve muito mais o afeto da mãe. Então, ela dependia da mãe. E sabemos que o curso natural, os filhos enterraram seus pais, sim, né? E esse medo de perder a mãe está muito focado na superproteção dela, naquilo que a mãe a conduziu durante a sua infância e tratou essa menina como a superproteção, aquela galinha que não larga os pintinhos. Então, ela tinha essa mãe como referência, então ela não se via longe da mãe. Então, esse medo já foi instalado porque provavelmente ela foi caminhada desde a infância, a mãe já tinha aquela superproteção com ela. Eu creio que o medo, ele é uma equação um pouco complexa. O medo sempre está atrelado à preocupação, à ansiedade e o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Existem pessoas que elas são mais preocupadas, muitas vezes por marcas até mesmo do passado. Hoje nós vivemos uma sociedade extremamente doente. Nós vemos a violência solta nas ruas, é um tempo de insegurança. E 5,8% hoje da população brasileira é composta de pessoas com depressão. O que é a pessoa com depressão? É aquela pessoa que ela está no caminho da vida e ela só olha o retrovisor, só olha para trás, ou para as grandes conquistas ou para as grandes derrotas. E nós temos uma outra camada da população, agora a população, segundo a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, nós temos 33% da população mundial com ansiedade. Vê se pode. Um está olhando para o retrovisor, olhando para trás, e outro está olhando sempre para o futuro. Então, de uma forma muito terrível, o dia a dia e o próprio diabo, ele nos rouba a maior graça de Deus, que é o quê? O presente. A pessoa está olhando ou para o passado, ou projetando o futuro, e esquece de viver o dia a dia. Nós só poderemos romper com o medo por intermédio do amor de Deus, não é isso? Lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 18, diz que o perfeito amor lança fora todo medo, né? Ô Vanessa, eu acho que uma das perguntas da Risa, da nossa repórter, fala desse versículo, não fala? Sim. Você consegue achar aí? Eu acho que é a próxima. Vamos lá, então. Cássio e convidados, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Isso quer dizer que um crente fiel não sente medo? Pastor Wesley. Não é isso. Eu falei logo a introito, que o medo, ele é como o sódio, né? Ninguém consegue comer uma comida completamente sem sal, é terrível. Agora, se colocar 1 quilo de sal,
Eu já falei, é só boi, não tem jeito. Então, tudo na vida é necessário o quê? A palavrinha-chave, equilíbrio. Tudo demais, segundo o ditado do interior, sobra, não é isso? Então, o perfeito amor, quando se fala a respeito do perfeito amor, não fala a respeito de filos, que é o amor fraternal, e não fala a respeito de eros, que é o amor sexual, não é isso? Mas nós falamos de ágape. O perfeito amor é centrado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Quando nós temos Jesus preenchendo, né? Pascal já dizia isso, o matemático, cientista, né? Diz o seguinte, que no interior do homem há um abismo do tamanho de Deus, que só Jesus Cristo pode preencher. Jesus Cristo é esse perfeito amor. Quando nós estamos com este perfeito amor, nós nos sentimos mais seguros, que a nossa maior segurança é Jesus Cristo, nosso Senhor. A gente pode dizer, então, que realmente Jesus pode ajudar, ajudar até aquela primeira senhora, né? A senhora que deu o depoimento, até vencer esse trauma de direção, né? Jesus pode ajudar nisso aí. Pode, né? É igual o pastor colocou, essa pitada do sal no meio, né, de tanta coisa aí, ela é essencial. Agora, a gente percebe muito, Cássio, você também que é pastor, você percebe quando você faz um apelo na igreja e você chama as pessoas lá na frente, quem está com depressão, quem está com ansiedade, as pessoas vão lá na frente para se libertar disso. E todas elas são o quê? São cristãs, são crentes, né? Aí, de repente, ela vai, participa, vai lá na frente, ora, vai embora assim, né? O Senhor liberta, a palavra de Deus liberta. Aí, à noite, faz o mesmo apelo, elas voltam de novo lá na frente, né? Por quê? Porque nós temos também os traços de memória. Nós temos as nossas marcas, as vivências das marcas do passado, que elas nos acompanham. Nós temos uma estrutura, acreditado, né? A criança, ela vai ser o que ela aprendeu na primeira infância. Então, a primeira infância, ali no ventre da mãe, a idade de 0 a 9 anos, que é uma idade de esponja, ela vai absorver tudo aquilo. E se ela já foi incutida ali um medo, por exemplo, tinha uma menina aqui lá na clínica que ela tinha medo de lagartixa. E nós descobrimos que ela foi trabalhar o medo de dirigir. E esse medo de lagartixa, o medo de dirigir dela era o pânico de alguma coisa acontecer. Aí quando a gente foi voltar um pouquinho atrás, eu falei, não, eu lembro do que eu era adolescente, criança, eu estava lá no fogão, limpando o fogão a lenha, caiu uma lagartixa em mim. Então eu tirei toda a roupa, fiquei sapateando, eu matei aquela bichinha, mas eu caí lá desmaiado. A minha mãe bateu no meu rosto e falou, filha, acorda, você já matou a bichinha. E ela acordou assustada assim, aquele medo ficou instalado nela. E esse medo, quando ela foi me procurar, ela tinha 50 e poucos anos de idade. E o sonho dela era tirar a carteira. Só que ela não sabia que pânico que era aquele. Aí descobrimos, voltamos um pouquinho lá atrás, aí nós trabalhamos as emoções que ela vivenciou lá na infância, com esse medo de lagartixa, fizemos uma mudança de história, né? E então ela voltou, ela conseguiu então superar o medo de dirigir. Igual aquela senhora, o medo dela está instalado lá na infância. A mãe deu uma ordem, você tem que tirar a carteira, filho, mas agora com o acidente da mãe, já que entorna o caldo, né, como se fosse assim, o pânico dela, o medo dela já havia antes. A medo da perda, né? E perder algo está muito focado em... Ela perdeu a mãe. Em quê? Em acidente de carro. Então ela vai associar que eu não sou capaz, que a mente dela está sempre assim, dentro daquele mundo, né? Igual eu falei do mindset. É um mundo pequeno de coisas de sabotagens que ela for adquirindo desde criança, e ela tem uma mente fechada. Ela precisa expandir e começar a vivenciar e com a ajuda de um profissional, trabalhar, limpar algumas emoções, porque é como se a mente dela estivesse sobrecarregada e as informações novas não encaixam mais. Precisa fazer uma limpeza para que ela possa receber novas informações. Então, é esse problema que a pessoa tem hoje. O medo vai lá atrás, no passado. O nosso querido telespectador Fábio Santorelli, que é do estado de Alagoas, Nordeste brasileiro, ele pergunta, quando é que a gente percebe que o medo é uma bênção ou é uma maldição? Tem jeito de identificar? Esse medo é do diabo, esse medo vai fazer mal, esse medo é uma permissão de Deus para me preservar. Palavrinha-chave, quando o medo te paralisa. O medo não pode te paralisar. Porque, por exemplo, você pega a Serra de Petrópolis. Eu já passei muito pela Serra de Petrópolis. É um local maravilhoso.
de muita pedra, de muito verde. É lindo ali. Lindo demais. Só que tem gente que não passa por ali, porque tem medo de acidente, tem medo de uma pedra rolar e cair em cima do carro. Então, quando o medo ele te impede de realizar os seus propósitos, é porque este medo é abusivo, precisa de ser tratado. Eu, na psicologia, eu sou pastor, não sou psicólogo, mas é lógico, nós lidamos com seres humanos, né, lidamos com os relacionamentos e por isso tem que nós estudar temos... um pouquinho de psicologia. Exatamente. Eu sou junguiano, dentro da perspectiva psicológica, eu sou junguiano. E o Jung, ele fala a respeito de algo que é muito interessante para nós, né? Fala sobre o selfie. Muitas vezes, quando fala de selfie, a pessoa pensa, não, é pegar o celular, tirar uma foto, né, de si mesmo. Mas o selfie, segundo Jung, são os nossos sonhos mais puros da nossa infância. Quando nós temos este jardim de infância em segurança, o que causa muito medo, o pastor Ronilson vai poder aqui me ajudar e me corrigir, pois não sou psicólogo. Por exemplo, a mãe dorme muito cansada e a criança acorda e começa a chorar, a mãe não acorda, fica ali um período de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, até chorando. Muitas vezes aquele momento, a demora para chegar, gera na criança uma ruptura. Então o selfie já não é aquela pureza, não é equilibrado. Então a pessoa mais tarde, né, muitas vezes na adolescência ou na maioridade, vai ter um medo, uma síndrome de pânico muito grande, um medo muito grande, que o paralisa. O medo não pode nos paralisar. Nós precisamos de caminhar por fé e romper o medo, né, com coragem e esperança. Eu quero, foi uma ótima resposta, eu quero deixar uma outra pergunta, mas vou pedir para vocês responderem depois do intervalo, porque é uma pergunta muito interessante, mas merece um pouco mais de tempo para a resposta. Quem manda é o Abraham de Betim, aqui pertinho de Belo Horizonte, estive em Betim ontem, não é? O Abraham traz uma pergunta muito interessante também. Qual a diferença entre temer a Deus e ter medo de Deus? Vocês vão responder para a gente depois do intervalo, tá joia? Nós vamos e voltamos já com o nosso bate-papo. Voltamos com o nosso bate-papo hoje falando sobre medo. Deixamos antes do intervalo a pergunta do Abraham de Betim, perguntando qual a diferença de temer a Deus e ter medo de Deus. Estou com 2 pastores aqui, vamos me ajudar a responder. É a mesma coisa, diferente? É diferente, né? Diferente, porque, por exemplo, a gente está até conversando no intervalo aqui, falando assim, todo mundo tem medo de alguma coisa. Eu disse, não, acho que todo mundo tem medo de tudo, né? O medo é a ausência de você abster daquilo que você gosta, de você ser privado de alguma situação, de perdas e tudo mais. Medo e temor, por exemplo, medo de Deus. A pessoa que tem medo de Deus é porque não conhece o plano da salvação, né? Que Jesus morreu por nós para nos salvar, para nos libertar, para nos dar salvação. Então a pessoa tem medo de Deus porque ela realmente não conhece a Deus, né? Igual nós lemos, o verdadeiro amor lança fora todo medo, nós citamos aqui, a repórter citou lá na frente também. Então, esse medo de Deus, eu vou morrer, vou para o inferno. Então, muitas pessoas vêm para a igreja com medo, né? De ir para o inferno, mas não vêm para a igreja por causa do temor. Não, o temor, a Bíblia fala, o temor do Senhor é o princípio da obediência. Temor é respeito. É, né? Respeito, é você entender que Deus é soberano, que tudo depende dele e você deve a ele a sua adoração. O que está faltando hoje em dia, não é? Você vai nas igrejas aí, o que está faltando é temor de Deus. Porque assim, o povo está lidando com Deus como se fosse meu chapa. É porque muitas igrejas tá faltando hoje, reverência. a gente sabe que as pessoas viram um mercado, né? Então, muitos, em vez de ser pastores, são profissionais de púlpitos. Mas essas coisas, Cássio, é um pano para manga para a gente falar, mas o que a gente entende é que Deus, ele é soberano. E quando você serve a Deus com temor, aí não há medo. Exatamente, eu acho que está ligado exatamente à soberania de Deus, saber que Deus é soberano. Vamos a mais um depoimento que temos gravado aqui sobre medo. Meu nome é Jéssica, eu sou da Comunidade Evangélica Renascer e eu vim falar do meu medo. Eu tinha muito medo de falar em público, mas há mais ou menos 2, 3 anos atrás, eu comecei a fazer escola de líderes na igreja que eu era. E nisso teve uma aula que a gente tinha que simular uma célula. Aí nisso
tinha que simular uma célula. Eu falei, vou ter que ir, né? Como não tinha outra saída, eu fui. Aí, nisso, eu perdi 50% do meu medo. Aí, como eu era líder em treinamento, teve um dia que não foi possível do meu líder estar na célula. Aí eu tive que pregar. Tinha mais ou menos umas 35 pessoas lá. Aí eu tive que pregar. Aí, assim, eu perdi meu medo. E está falando agora para centenas, talvez milhares de pessoas. Medo de falar em público é muito comum, né? Tem gente que trava, né? Você está falando de paralisar, né, pastor Wesley? Sem dúvida. E o engraçado, pastor, que Rick Wilson, ele é um especialista republicano a respeito de mídia e a respeito de promulgação e marketing político. Ele diz o seguinte, que a coisa mais fácil do mundo, que mais conecta pessoas no mundo é o medo. E você, usando bem o medo e o pavor das pessoas, vendendo uma segurança muitas vezes utópica, né? Você pode ganhar uma eleição com muita facilidade. Então o medo, ele tem essa capacidade de conectar pessoas. Quando a gente chega, por exemplo, no ponto de ônibus, né? A pessoa quer conversar com você, ela sempre começa não com boas notícias, mas com más notícias. O ônibus demora demais. Você viu a reportagem, a violência, aconteceu isso, aquilo. Porque o medo conecta pessoas. Quando nós buscamos a Deus e nós temos esta graça de andarmos em comunidade, eu creio que a maior grandeza da igreja, sempre nós falamos na nossa comunidade de fé e serviço o seguinte, que sozinho eu sou templo, né? Isso aí está claramente lá em 1 Coríntios 6,19. Vós sois o templo do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus habita em vós. Mas para ser igreja, aí está em Mateus 18:20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Para ser igreja, nós precisamos de andar em comunidade. Nós somos igreja juntos. Quando nós andamos juntos, nós temos o quê? Afeto, nós temos relacionamento, nós temos liberdade, nós dialogamos, e isso vai também sendo uma terapia para dissipar o nosso medo. O medo, né? Tem um medo aqui interessante. Vanessa Nício. Oi. Ih, Vanessa. Sobrou, Vanessa. Tô sentindo. Ô, Vanessa. Sobrou pra você, te falei. Sabe quem que é a Vanessa? Sim. Que é interessante porque eu já vi gente que tem problema. Tem uma nossa telespectadora, a Fátima, ela tem medo, por exemplo, de ficar debaixo do chuveiro. Eu já vi gente assim porque tem medo de ficar afogado, sabe? É sério, eu conheço pessoas que têm, como a Fátima. A Fátima tem medo de perder também a intimidade com Deus. Agora a Fátima tem um medo muito semelhante ao medo que a senhora, Vanessa, tem. Adivinha qual é a Vanessa? Fala aí, vamos ver se você vai descobrir. Medo de que, Vanessa, nisso? É o medo real ou é o medo que você acha que eu tenho? Não, tenho certeza que você tem. Você não veio pra cá, só veio pra cá de escada, você não usa aquela coisa. Aí, Vanessa. Elevador? Isso. Medo de elevador. A Fátima tem medo de elevador. Por que será que ela tem isso, hein? Bom, chuveiro, elevador, intimidade com Deus. Você pode ver, ela tem aí um medo de chuveiro, água, se afogar, né? E o medo de elevador, a claustrofobia, né? Ou estar num lugar apertado, né? Ficar ali, isso promete muito uma análise na gravidez da mãe dela. Pode vir lá do ventre? Gravidez, porque ela pode ter bebido um pouco do líquido amniótico e na hora de também... se o parto dela foi normal, se foi fórceps, se foi forçado, ela estava ali pertinho. Então, tudo isso remete lá no início. Ou pode ser um trauma da primeira infância também. Mas está focado aí sim. Não estou dizendo que mas teria que analisá-la, observá-la e entender esse processo da gestação dela e depois... O que vem depois são os reforços. Mas eu já vi pais, já vi várias experiências de pais que pegam as crianças, bebezinhos, e jogam na piscina para se virar, para aprender a nadar. Isso pode gerar um trauma, não? Gerar um medo, né? A criança, hoje tem um parto maravilhoso aqui no Sofia Feldman,
Esse parto, ele é feito na água. É um dos hospitais no Brasil que tem referência o parto na água. A criança já nasce nadando, né? Ela nasce ali, ela pode ficar horas e horas debaixo da água ali. Depois que tira e libera o canal, que ela não consegue mais. Então, esse canal é fechado. Por isso que a criança, quando ela nasce, eles enfiam uns tubos para desconectar, para limpar, desobstruir o canal respiratório. Né? Então, para ela, se ela continuar com aquele negócio, ela fica nadando ali o tempo todo. Agora, depois que ela faz e joga a criança, aí ela vai ter um problema. Né? Aí ela vai criar um trauma dessa água, e esse trauma, mais tarde, ela vai ter problema também em relação a nadar, ou água, qualquer coisa. Tem até um depoimento nessa linha também. Solta pra gente, por favor, Vanessa. Ei, gente, meu nome é Berenice e eu tenho um sério problema para lidar com lugares fechados. Eu tive uma experiência terrível, foi angustiante. Eu fiquei presa no elevador e meu coração disparou, minha respiração ficou ofegante, minhas pernas tremiam e eu comecei a chorar, andar de um lado para o outro sem saber o que fazer. Foi uma experiência terrível. E eu gostaria de perguntar para vocês se vocês podem me ajudar me dando uma dica como lidar com esse medo. Ô, Berenice, olha, muita gente que tem, né? E o que fazer na hora dessa? Não, não é na hora dessa, né? Assim, se está dentro do elevador, não dá muito o que fazer. Mas... Você tem uma ideia, tinha uma cliente que, ela é uma engenheira e ela tinha medo de avião, de voar. E ela tinha que transitar São Paulo, que é a coisa toda, então ela falou, eu estou em medo de avião, o que é isso? Aí a gente foi observar também a história dela. Quando a gente fala, os psicólogos trabalham muito com a primeira infância, porque você é o retrato daquilo que você aprendeu lá atrás, né? E essa menina, quando ela tinha 4, 5 anos de idade, a mãe dela foi com ela no aeroporto da Pampulha buscar um parente que estava chegando, e no aeroporto da Pampulha você vai até a pista, né? Para ver o avião ali dentro, você consegue entrar ali para você ver. E ela, de mão dada com a mãe, ela viu o avião de longe. De repente o avião foi crescendo, crescendo e virou aquele monstro em cima dela, assim, que ela ficou assustada, achando que ele ia passar por cima dela. Porque ela estava na pista, esperando descer na escada ali na pista. Então, aí descobrimos que nesse dia instalou-se esse medo de avião. Aí nós tivemos que voltar um pouco lá atrás, trabalhar essa questão e dizer para ela, você cresceu, você é adulta. É igual essa moça que falou, o elevador em si, também são coisas focadas que têm que ser trabalhadas. Agora, o medo negativo, né, pastor Wesley? Sem sombra porque ele bloqueia. Sem dúvida. Imagina se ela estiver aqui num prédio de 20 andares, 30 andares. Ela não tem condição para isso. Ela vai subir a pé. O tema medo, ele é muito importante, até mesmo dentro das Escrituras. Por 400 vezes na Bíblia se fala a respeito do medo. E por mais de 100 vezes, ou o próprio Jesus, ou Deus, ou o anjo, afirma, não temas. Então é um tema realmente próprio da humanidade. Agora, basta, por exemplo, a Berenice, o que fazer? Né? Basta assim, eu vou ter pensamento positivo, vou ficar fazendo oração. O que fazer para romper um medo, por exemplo, de elevador? Porque isso inviabiliza. Né? Eu estou dizendo, se você mora num lugar muito alto... Eu acho que nós temos dois caminhos, né? Eu sei que ele é psicólogo, ele vai puxar sempre para o lado da psicologia. Agora, nós que somos pastoralistas, nós cremos que, em alguns aspectos, nós vencemos por intermédio da fé. Eu, por exemplo, eu tinha um obreiro no interior do Espírito Santo, que ele tinha, toda vez que ele ia no Rio de Janeiro, ele não gostava de ir no Rio de Janeiro visitar as filhas, porque ele tinha medo de passar no túnel. Olha. Tinha que passar no túnel toda vez. Era o caminho para ir na casa da filha lá no Rio de Janeiro. Ele morava no interior. Quando ele passava lá, ele suava. Ele parecia que ia dar um ataque cardíaco dentro do veículo ou se fosse no ônibus. E ele foi trabalhando isso. Ele teve um momento conosco no gabinete pastoral. A gente começou a ministrar sobre ele, falar, ministrar, orar, muitas vezes confrontar. E ele... Hoje não tem nenhum medo, ele superou esse medo. Essa questão da claustrofobia é tão séria. Eu estou pensando assim, tem casos, por exemplo, pessoas vão fazer aquele exame, não sei se é ressonância magnética, que tem que entrar na máquina. Tem gente que dá um pânico. Tem gente que tem medo de morrer, não é nem pela morte. Por ser enterrado. Exatamente. Medo de vai que volta dentro do caixão. Sério, mas tem muita gente que não é que tem medo da morte. Mas aí ela vai descobrir que ela vai morrer de novo. Não tem como desenterrar. Oh, meu Deus. Quando o pastor falou aqui, né,
É claro que eu, como psicólogo, como pastor, a gente trabalha os dois lados, né? Sim. E a gente sabe, como ele falou, que esse rapaz, a palavra de Deus cura. Lá no consultório, eu sou psicólogo, mas quando eu vejo que a pessoa tem uma fé, né, a fé dela, não quer dizer que eu vou passar para ela a minha fé, a minha crença. Não, a fé que você acredita em quê? Então, isso ajuda a pessoa a sair, porque tem gente que tem amuleto, um pé de pato, um pé de coelho, a pessoa passa em todo lugar por causa do pé de coelho. Ou seja, ela creu num sincretismo, né? Ela creu num negócio que ela achou que dava para fazer, um patuazinho, coisa assim. Então, a gente sabe disso. Lá na faculdade de teologia, tinha um rapaz, que é da nossa denominação, que tinha medo de passar em ponte. Ele é dele aqui do interior de Minas. Ele não conseguia passar numa ponte. Aí eu conversei com ele muito lá. Não tinha tempo para fazer umas técnicas com ele, mas eu dei para ele umas dicas. Ele falou assim, olha, eu te agradeço. Toda vez que ele me encontra, eu me agradeço. Eu falo, por quê? Porque agora eu passo na ponte assim, rapaz. Tranquilo. Eu consigo passar. E ele é pastor. Então a gente vê assim, existem medos que estão instalados em nós, que estão no nosso inconsciente e que nós precisamos, né, ter a fé e também tem umas estruturas que precisam ser trabalhadas, né? Olha só que interessante, uma ouvinte, a telespectadora, a Maura fala assim, gente, pastores, é pecado sentir medo, um crente ter medo? No caso da Maura, um ladrão entrou na casa dela 2 vezes, e depois disso eu não consigo mais dormir sozinha em casa, eu estou com medo. Ela é crente, ela fala que isso é errado? Não, pecado, a gente eu gosto muito do texto de Hebreus 12. Sempre eu remeto à Bíblia, que é o meu chão, né? E a Bíblia fala que nós precisamos de livrar do que? Lá em Hebreus 2, do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Eu gosto sempre de explicar qual a diferença do pecado para o medo. Do peso. O peso e o pecado. O pecado é aquilo que facilita a sua vida aqui na Terra, mas fatalmente te levará para o inferno. Por exemplo, pessoal do Petrolão, Mensalão, né, tem casa em Miami, tem isso, viaja para lá e para cá. Na Terra está facilitando a vida, mas fatalmente leva para o inferno. Agora, peso é o inverso. É aquilo que não vai impedir você de entrar no céu, mas vai trazer dor para você aqui na Terra. O medo é isso. Peso, né? É um peso. O medo não é pecado. Agora, nós não podemos, de forma nenhuma, colocá-lo na categoria de pecado. A Sueli, que é de Muriqui, ela tem 82 anos. Olha que legal. Obrigado, viu, Sueli, por estar assistindo aqui a Rede Super. A Sueli, de 82 anos, fala assim, olha, eu tenho medo de trovoada, medo de relâmpago e de escuro. Não gosto da noite. Chego a ficar com taquicardia. Desde criança eu tenho isso. E o medo ainda continua. Tem jeito de resolver isso com 82 anos? Claro, claro. Igual, por exemplo, eu não sei se ela é evangélica ou não, né? A gente retorna à Bíblia, igual o pastor falou. A Bíblia é o nosso centro, a nossa base, né? Eu tinha uma cliente que ela, quando chovia, ela ficava totalmente assim encolhida, porque a chuva remete ao mesmo medo dessa senhora. Ela tinha esse medo tão assim de não conseguir, de cair um raio em cima dela. E ela então remeteu lá atrás na infância também, que quando chovia, a mãe dela punha medo nela, falou assim, mas cai um raio aqui, você tem que esconder. Ela corria para dentro do guarda-roupa, né? Então, o que os nossos pais, ou as pessoas que contribuíram com a nossa formação, nos falaram, a gente tem muito como verdade. E aquela voz fica dentro da gente. É por isso que eu até lembro de uma entrevista do Jô Soares, com o Nelson Freitas, que é um comediante, e o Nelson Freitas falando sobre... nós somos sobreviventes, os adultos brasileiros são sobreviventes, porque as nossas canções de infância eram todas canções para provocar medo na gente. Boi da cara preta. Boi da cara preta, atirei o pau no gato, quer dizer, você machucava o gato, Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. É interessante porque as músicas de infância... igual essa Boi da Cara Preta, né? Como é que é? Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Você tem medo de boi de cara preta? Não, nem de cara preta, nem de cara branca. Então você na sua infância foi uma infância saudável. Tem medo de boi, não? Talvez nasceu no interior. Quem nasce no interior tem dificuldade de ter medo de boi. Mas eu acho que é interessante essa questão do medo, porque às vezes o pai faz isso com a criança,
não com a intenção de provocar um dano no futuro, mas de resolver um problema no presente. Sim. Né? E isso pode gerar um rebote forte na adolescência. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e a criança começa a ficar apavorada. Né? Ele quer se livrar de uma situação, né, que o filho está querendo, vou entrar no curral, o boi pega, o boi vai ser pego. Então, quer dizer, livrar ele de um perigo que o pai está vendo. E o medo que às vezes a mãe coloca no filho, quando seu pai chegar, ou o pai coloca isso é sua mãe. Isso também é ruim, né? Assim, porque você tá colocando medo na criança de um dos seus progenitores, ou o pai ou a mãe, né? O pai é a lei, né? O pai é considerado como a lei, e ele realmente é aquele que impõe. Tem pai só de chegar a olhar, a criança já treme na base, porque a mãe já falou dele, né? E isso causa um problema muito sério também na identidade da criança no futuro. Ela cria uma identidade. Mas assim como com Deus, eu acho que ela tem que temer o pai no sentido de respeitar o pai. Não ter medo, né? Muita gente só de falar que Deus é pai, ela não consegue falar que Deus é pai, porque quando ela fala da palavra pai, o pai dela foi um pai carrasco, ela não consegue associar Deus como pai. Então ela cria uma resistência em relação a chamar Deus de pai. Até nisso a gente vê. Por isso, pastor, que é de suma importância se manter a célula máter da sociedade. Tudo é ligado à família. A família abençoada, a família que teme o Senhor, a família que tem equilíbrio em seus relacionamentos, sem sombra de dúvida, os filhos e filhas serão saudáveis. É o afeto e o desafeto. Exatamente. Tudo está ligado ao afeto. Tudo. Toda a doença psicossomática está ligada ao afeto. Né? A falta do afeto vai causar uma deficiência na pessoa, doença. O falar em causar, apagou aqui, meu Deus, o Alexandre Carvalho, que é de Duque de Caxias, estado do Rio. Estou terminando, mas é uma pergunta rápida. O medo pode causar dor de cabeça, dor de barriga, essas coisas? Pode. Sem sombra de dúvidas. Pode. São reações, né? Reações. Psicossomáticas, que eu acabei de dizer, né? A pessoa, ela é dominada pelas emoções. A emoção que está no corpo vai gerar um sentimento e através desse sentimento que vai dominar esse pensamento que vai gerar uma ação. Aí ele vai ter uma ação de quê? Vai descontrolar o seu organismo. Isso. Um é ataque cardíaco, outro é dor de cabeça, outra é dor de barriga, né? As mãos, né, começa a suar. Sudorese, Igual o medo de dirigir. A pessoa que está pensando em dirigir, ela já está focada lá na frente, ela não está vendo aqui agora. Ela está olhando lá na frente e está pensando no que poderá acontecer. E nós temos na nossa mente a serotonina, que é ela que mantém, né, ela que dá a ordem para você fazer, que te dá a possibilidade de fazer. Então nós temos que manter essa serotonina olhando para frente e pensando no aqui e agora. Então, o meio de dirigir está focado nisso aí, essa ansiedade dentro da pessoa. Está. Quero agradecer pastor Wesley, pastor Ronilson, foi muito bom. Agradecer você também que acompanhou o nosso bate-papo, até participou, mandando suas mensagens. Muito obrigado. E convido você, amanhã, 12h15, temos um novo bate-papo, um tema também muito legal. Que Deus te abençoe, te guarde e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.